Olá, pessoal! Estamos aí de volta, falando, batendo bate-papo no nosso canal Direito, Sociedade e a Jurisprudência. Nós estávamos aí falando, né, na parte 1, parte 2, sobre crimes contra a vida. Vamos continuar esse estudo, né? Mas eu estou trazendo para vocês um novo bate-papo com cunho formal, psicológico, sociedade, né? Toda a parte da sociedade, absorção da sociedade, do ser humano, um pouco da jurisprudência. Vamos falar de um assunto bastante importante, né? Que é o direito da família, naquilo que envolve pensão alimentícia, separação, tutela, guarda, exoneração. Vamos passar aí por vários caminhos. Então, a gente vai ter aí juntos um bom andamento. Espero contar com vocês assistindo o vídeo, divulgando o trabalho. A área da família é uma das minhas especialidades, né? Desde já, deixe seu like e continue assistindo aí o vídeo e refletindo comigo, tá bom? Vamos lá! Pessoal, a ideia desse estudo, dessa introdução, desse bate-papo, até envolvendo um pouquinho aí do conhecimento desde a origem, um pouquinho de construção filosófica, é porque uma das minhas áreas de especialização é o direito de família, né, de atuação, e eu vejo muitas consequências graves com as crianças quando estamos aí na fase de pedido de pensão alimentícia, de guarda, enfim, tudo que engloba aí a criança, né? Até mesmo quando existe um pedido de exoneração de pensão, de redução ou majoração, porque de certa forma tudo isso é refletido sobre a criança, mesmo que inconsciente. A criança ela acaba por recepcionar uma carga e de certa forma isso desenvolve de uma maneira muito negativa, porque é difícil para os pais administrarem uma situação como essa, né? E a gente sabe que um pai ou uma mãe, eles entram com um pedido perante a justiça para uma revisão, exoneração, por uma questão financeira, normalmente, né? Ou porque houve uma desigualdade aí, a mãe teve uma redução significativa, né, no ganho, ou porque aconteceu aí um motivo fortuito muito forte relacionado à saúde da própria criança que precisa uma atenção especial. E também é muito se observar que aquele que tem um melhor poder aquisitivo, melhor poder financeiro, tem um vínculo empregatício, de certa forma, uma situação um pouco mais confortável no mercado de trabalho, ele deve colaborar, porque o filho é de ambos, né? Então, tem que ser visto com bastante cuidado esse momento, porque na maioria dos processos que eu atuo, e até os colegas de trabalho, né, nós advogados percebemos que existe assim uma carga que a criança absorve. E veja, aquela frase que vocês muitas vezes ouvem, né, um filho falar, ou até já ouviu um colega falar, eu não pedi para ver o mundo, mas é mais ou menos por aí, né? Vamos entender da seguinte maneira: o ser humano, quando ele vem ao mundo, ele é muito frágil. Então, se ele não for assistido aí pelos pais, né, pelos progenitores ou aqueles que em sua substituição exercer a tutela, ele vai morrer em questão de horas, né? Então, ele necessita dessa atenção, ele necessita desse apoio, não só afetivo, mas também como financeiro, né? E o Estado ele entra nessa história no último momento, né? Ele é um apoio, né? Ele é um apoio ao menor.
né? Então existe toda uma proteção, um arcabouço nessa criança que vem ao mundo. Mas o Estado é um apoio, ele não é o responsável. Ele não é o responsável por tudo isso que acontece, pela essa vinda da criança ao mundo, é o pai, a mãe, os progenitores, ou como eu disse anteriormente, aqueles que têm a tutela da criança, na falta daquele que tem a obrigação principal. Então, esse ser tão pequenino, tão maravilhoso, né? Eu sou suspeita de falar de criança porque criança para mim é um ser tão iluminado, mas a gente está aqui não para saber a minha opinião, mas para entendermos um pouquinho desse processo de direito de família em que envolve a criança, né? Observando aí que quando a criança vem ao mundo, ela já vem com a misteriosa hereditariedade. Mas o que é isso, hereditariedade? A gente não está aqui com um cunho científico, mas todos ouviram sobre a hereditariedade, né? E essa hereditariedade, ela é muito misteriosa. E até certo momento da vida da criança, né, ela vem aflorar de uma forma assim, impulsionada pelos meios externos, né, os meios que a criança vive, tem toda uma fase de desenvolvimento cognitivo, né? Então, a ideia aí, pessoal, é estar chegando juntos. Como nós, advogados, devemos trabalhar junto aos pais que atuam dentro dessa área de família, até o momento de não deixar que a criança, né, aquilo que cabe a nós, instruir também o pai e a mãe, né, para não deixar todo esse processo penoso recair sobre a criança. Por quê? Porque a recuperação da criança é muito penosa. Imagine você, uma criança, você tem um pai, uma mãe, que durante muito tempo aí vocês tiveram uma boa convivência e de repente a criança recebe a notícia que ambos vão se separar. Então isso já é um processo bem complicado. Aí ao longo do tempo, aquele que tiver a guarda da criança vai requerer uma pensão. Então pensamos juntos. A criança não tem nada a ver com isso. E ela precisa dos dois, do pai e da mãe, para prover um futuro para ela. Só que nós percebemos que, à medida que isso vem transcorrendo, vem acontecendo, um dos dois acaba pensando mais nele e acreditando que a partir do momento que separou, é aquilo, agora eu vou viver a minha vida. Ah, tudo bem, agora você vai viver a sua vida. Pessoal, nesse terceiro bloco, nós vamos entrar aí falando um pouquinho sobre a infância e a juventude, tá bom? Vamos entender essa fase da criança até ela chegar à juventude, vamos entender de uma forma mais sucinta, nada querendo entrar com cunho científico, nada de entrar com parte de psicólogo, com psiquiatria, enfim, todo esse desenvolvimento intelectual, mas sim, de uma forma sucinta, o que acontece nesse desenvolvimento, o que ela absorve, o que lá futuramente pode refletir num processo de pedido de pensão, separação dos pais, guarda, regulamentação de visita, enfim, até exoneração, né? Que seria assim a fase de desligamento, onde o filho já pode se manter o próprio sustento, né? Então a gente vai falar um pouquinho dessa fase também. E vamos falar um pouquinho da norma, né, da forma legal em que isso daí abraça toda essa situação dentro do direito de família, tá bom? Então, eu vou estar preparando aí, falando aí com vocês, preparando, já deixei aqui um material para a gente estar discutindo sobre essa fase da infância e da juventude, tá bom? Para a gente poder entender um pouquinho melhor
a situação com o menor, com o pré-adolescente, com o adolescente, né? A situação de afetividade que não pode se modificar, independente se é a guarda do pai ou da mãe, os dois têm que ser queridos, né? É óbvio que existe uma relação um pouquinho mais afetiva com aquele que convive com, o menor, por uma questão até natural, né, do processo de convivência, eu gosto mais de estar com fulano, mas é porque é uma situação de habitualidade. Eu estou mais com ciclano, porque ciclano me compra doces, me compra... Ah, mas eu gosto mais de Beltrano, porque ele entende mais. Tá? Essa afetividade, ela tem que ter cada uma, né, na mesma proporção, né? Ora porque o pai faz isso, ora porque a mãe faz isso, mas cada filho, cada um deles tem a sua, o porquê eu gosto mais disso nesse, o que eu gosto mais daquele. O que não pode acontecer é um rompimento desta relação. De modo algum pode haver um rompimento. Então, esse vídeo aqui, ele se destina tanto ao pai como à mãe. Eu espero sinceramente que ele possa, de certa forma, tocar em cada um de vocês que estão assistindo, que já passou por essa situação ou está passando por essa situação. Eu me vi na necessidade de estar aqui falando com vocês, porque tem coisas que precisa chegar a um pai, precisa chegar a uma mãe de uma maneira sutil, de uma maneira leve, porém com bastante seriedade. A responsabilidade do filho é na mesma proporção da mãe e do pai, igual proporção. O que acontece durante o percurso é uma mudança financeira, de condição, de saúde, uma perda de emprego, uma saúde debilitada de uma das partes, ou até mesmo da criança, que requer esforços, né, daquele que tem maior situação financeira, na parte financeira, e naquele que tem a possibilidade de levar ao médico, de oferecer os cuidados, também. Então, não significa que aquele que dá uma proporção maior de dinheiro é maior do que aquele que dá uma proporção maior de cuidados, de presença, de levar ao médico. Porque aquele que dá o valor financeiro, ele está se dedicando ao trabalho para seguramente poder prover a parte econômica. Enquanto que o outro abriu mão de muitas coisas também em sua vida para poder estar mais presente na saúde da criança. Então, está acontecendo muito o entendimento em que aquele que dá a maior parte é porque está dando a maior parte. Então, o outro, além de cuidar, ele também tem que dar uma parte igual. Vamos entender essa relação, vamos entender o desenvolvimento da criança, vamos entender a juventude e o quanto a relação entre pai e mãe, neste momento de um pedido de uma pensão, de uma separação, uma exoneração, guarda, visita, não deve afetar de forma negativa na criança. As partes da infância, depois a gente vai fazer unir, né, todo esse passeio que nós vamos fazer aí dentro da infância, para poder fazer uma conexão com essa parte do direito da família que eu estava conversando com você nos módulos anteriores. Vamos falar da infância. Bem, a criança, ela tem como essência a curiosidade. Então, por muitas vezes, você deve pegar lá o seu filho, ou um vizinho, ou conhecido, criança que você está vendo no parque, mexendo numa formiguinha, mexendo numa plantinha, tocando, apalpando. Você fala, nossa, mas que criança, curiosidade, é tão curiosa, é tão perigoso ela mexer naquilo, mas é a fase sensorial. É o primeiro momento da infância, que ela tem que apalpar, ela tem que sentir pelo paladar, ela tem que ver se aquilo quebra, ela tem que sentir se dói, se é bom. É a fase sensorial.
E tudo aquilo que tem movimento desperta mais ainda a curiosidade dela, né? Ela não tem nessa fase o conhecimento contra aquele objeto, é intrínseco para ela, mas ela quer sentir, ela quer ver o que, que aquilo reflete no mundo dela, naquele momento, naquela fase da vida dela. Então, a fase sensorial é a primeira fase da infância. Continuidade a essa fase da infância, na segunda fase, que chamamos aí entre 2, 4 anos, né? É a fase do desenvolvimento psíquico, da fonética. É onde a criança quer saber as coisas. Ela quer saber nomes, ela quer saber onde está, ela quer saber como é que é. E muitas vezes ela começa a reproduzir os sons que ela ouve no ambiente. Então, é um momento muito importante, porque muitas vezes ela reproduz aquilo que ela ouve, mas ela não sabe o que ela está falando, ela não sabe o peso da palavra dela. E se muitas vezes ela escuta em algum lugar alguém utilizando algumas palavras para outra, como ela não tem o conhecimento, ela pode estar utilizando essa mesma palavra a um amiguinho, a um vizinho, à mãe, ao pai. Tudo depende de onde ela ouviu. Então, nessa fase, você pega uma criança que tem com 2 anos, um vocabulário de 20 palavras, e aos 4 anos ela tem um vocabulário de 100 palavras. Então, junto com a curiosidade e o desenvolvimento sensorial que veio na fase anterior, ela vai começar a trabalhar mais a parte fonética, aquilo que ela ouve, aí ela vai reproduzir o som, ela vai utilizar palavras que ela escuta no meio dela, se referir a outras pessoas. Se ela percebe que palavras que ela escutou magoou outra pessoa, se ela perceber que aquela palavra dita a outra pessoa ocasionou uma expressão de tristeza, ela sabe que ela pode utilizar aquela palavra com uma conotação de deixar outra pessoa mais triste ou deixar a pessoa ofendida. Então é muito importante essa fase que é desenvolvimento psíquico, onde a criança ela vai reproduzir as palavras do meio. Continuidade ao nosso estudo, a gente vai falar da fase 3 agora. A fase 3 é a fase interrogante. É a fase interrogante da criança, que de 3 a 6 anos se estendendo a 7 anos. É a fase que muitos pais falam assim, nossa, mas a minha filha, meu filho é curioso, tudo quer saber. É a fase da criança, né? A criança é curiosa. Ela faz pergunta, para quê? Por quê? Aonde vamos? O que tem aqui? Para que serve? É a fase das perguntas, a fase interrogante. Nessa fase, a criança passa a ver o que é proveitoso para ela e o que vai ser prejuízo. É onde a gente identifica a verdadeira natureza egoísta do ser humano, a fase do utilitarismo, né? O que é bom para mim, né? O que não vai me dar prejuízo. Aí, à medida que ela pergunta o que é isso, o que é aquilo, ela passa a conhecer o que para ela vai ser bom, o que para ela vai ser ruim, a idade que ela gosta de ganhar presente, a idade que ela gosta de passeio. Então, ela vai trabalhar o que é melhor para ela. Ela pergunta, para que serve essa cadeira? Ela vai receber informação para sentar. Para que serve essa boneca? É para você brincar. E esse livro é para você ler. Ah, mas eu não sei ler. Então eu quero boneca. Então ela vai pedir. O que é proveitoso para ela já vai começar a trazer para a vida dela. E a curiosidade do ambiente. É uma fase perigosa, onde a tranquilidade dos pais começa a ficar comprometida. Tudo aquilo que acontece no meio, a criança começa a captar e ver o que é bom e o que não é bom para ela. Pessoal, a quarta fase. A quarta fase é quando já teve a parte do desenvolvimento psíquico.
Então ela se adaptou, ela percebeu, ela sente, ela captou o meio que ela vive atualmente. Então a fase dos 7 aos 12 anos é uma fase que temos que trabalhar a essência da criança. É muito importante introduzir na vida dela projetos, conhecimentos diversos, para que aquele mundo do adulto que ela todo dia convive não tenha um peso significativo negativo sobre ela. Então é muito importante você introduzir nessa fase esse projeto de vida, dar um sentido para que ela busque para ela mais interesses de ordem de desenvolvimento profissional, de conhecimento próprio, de situações que venham trazer para a vida dela uma busca, uma busca financeira, um desenvolvimento profissional. Então, é uma fase de inteligência da criança que é muito importante introduzir esse meio na vida cotidiana dela. É importante dizer também que é a fase que ela busca brinquedos que normalmente está relacionado àquilo que ela gosta, aquilo que realmente ela gostaria de ser. É muito comum você pegar uma criança brincando com um carrinho de bombeiro, pegar uma menina brincando com uma boneca, como se fosse uma paciente, né, como se fosse médica, até mesmo um menino, dirigir carrinhos. Então, é uma fase cognitiva que os pais devem aproveitar, descarregar o meio pesado, porque a criança tem uma concepção maior da realidade que ela vive. E se não for bem trabalhada, ela pode levar isso para uma carga negativa. Aí vai nascer alguns sentimentos referente ao pai ou uma mãe de uma forma negativa. Então, é possível equilibrar tudo isso nessa fase. Não que tenhamos que sobrecarregar a criança de coisas para fazer, mas aliviar este momento em que a relação do casal não está indo bem, ou o momento que a mãe ou o pai está pleiteando alguma coisa na justiça para a criança, ou uma definição da guarda, ou aquela situação de visita de 15 em 15 dias. Por fim, esse peso que é dos pais não deve ser transferido para a criança. Lá na frente, o vínculo entre pai e mãe é uma situação, entre a criança é para sempre. Não existe ex-filho, existe ex-mulher, ex-marido, mas não existe ex-filho. Então, toda fase cognitiva dos 7 aos 12 anos, ela é muito densa para a criança se ela absorver o meio negativo que ela está vivenciando. Então, é muito importante desenvolver projetos, objetivos, mostrar outras realidades que a criança pode estar buscando para um futuro próspero. É muito importante finalizar esse bloco comentando com vocês que essas 4 fases que eu passei de uma maneira bem sucinta para ser compreendida para o próximo módulo, que elas foram muito bem descritas, muito bem colocadas por Piaget, por Claparede, estão à disposição em livros, tem estudos científicos. Então, o que eu estou falando aqui não é nenhuma novidade, não é nada, mas é importante a gente passear por esse tema para que o próximo possa ser entendido e tratado com bastante carinho, bastante responsabilidade. Pessoal, vamos lá continuar o nosso bate-papo aqui, tentando juntos chegar aí a um bom entendimento sobre a evolução da criança na fase da infância, os reflexos negativos que ela absorve quando estamos aí com um caso de separação, de divórcio, de pedido de pensão, enfim,
o que envolve o direito da família na questão de direitos da criança. Então, Piaget, ele foi bem didático e bem claro e demonstrou paulativamente as mudanças da criança, do minimismo à realidade infantil, a realidade subjetiva e a realidade objetiva. A ideia não é aprofundar nesses estudos, né? Como eu antes havia dito, a área do direito de família é uma das minhas especialidades e a ideia é dissertar com vocês sobre esse assunto e tentar, a cada atendimento, a cada dedicação de um atendimento, que seja o menos doloroso possível e que a criança não carregue nenhuma negatividade, de modo a vir quebrar um elo, ou com o pai ou com a mãe, diante de uma separação ou qualquer outro pleito em seu favor, né, em favor da criança. Então, falamos aí nos módulos anteriores sobre as fases da criança, desenvolvimento, a parte psíquica, e Piaget demonstrou, né, como anteriormente dito, essas diferenças de fase, o peso delas, e é muito importante a gente conversar que quando o advogado é procurado para resolver um problema da área da família ou econômico, né? Ele, por muitas vezes, ele se neutraliza, absorve e busca pleitear o direito da pessoa, né? Só que muitas vezes nos deparamos com situações que aquele cliente ele é tão energicamente negativo, não quero, que o negativismo, o negativo dele, a negação dele é, de certo modo, uma afirmativa. Então, a, a tratativa para cada situação, principalmente essas que envolvem o direito de família, ela é de uma sutileza muito grande. Os profissionais que cuidam dessa área têm que ter uma percepção, tem que ter uma percepção cirúrgica do que separa a realidade do que aquilo que a pessoa criou para aquele momento. E é muito importante que possamos também conversar um pouco antes de entrar no assunto da pensão, dentre outros, de direitos pleiteados a favor da criança, ou a parte da alienação. Muitos casais que se separam, no momento da separação, existe toda aquela situação da guarda, né? Quando você tem filhos menores, aí vamos se definir com quem vai ficar, visita, vamos logo definir, fica aquela coisa, né? Porque por algum motivo particular, já não quer mais ver o outro, por fim. Aquela situação bastante estressante, o que, de certa forma, muitas vezes, o que ficou sem a guarda começa a alegar a alienação. Só que uma coisa que não é levada em consideração é essa fase do rompimento da relação do casal, o que verdadeiramente acontece é aquilo que a criança absorve. Às vezes a criança ela não quer estar naquele a fase de visitação, é o dia da visita do pai ou da mãe, ela não quer. Olha, eu não quero. Mas o que está acontecendo? Não, mas eu não quero ver ele, eu não quero ver ela, eu não quero, hoje eu não quero. Esse não quero precisa ser trabalhado e respeitado. A criança também tem o direito de escolha. E nem sempre quando o filho não quer ver um dos pais, é uma situação de alienação. Aí cria-se toda aquele reboliço entre os ex-companheiros, ex-cônjuges, sobre alienação parental. Mas tem que perceber, tem que ter uma percepção do que aconteceu, como se deu aquele rompimento.
né? Então não pode já dizer, olha, eu estou querendo ver meu filho, ela não está deixando, eu estou querendo ver minha filha, ele não está deixando. Muita calma antes de acusar o outro de alienação parental. Há de se observar muito o que aconteceu na fase do relacionamento e na fase do rompimento e a idade que a criança estava e o meio entre ela, o que foi absorvido e o que não foi absorvido, e trabalhar isso com carinho. Ah, doutora, então eu tenho que procurar um médico, um psiquiatra, se for necessário, sim, precisa. Muitas vezes a criança não quer, muitas vezes o pai não aceita, que precisa de ajuda. Então, precisa se entender o conceito, precisa entender aquele momento, você precisa de ajuda, justamente para que não fique sequela, justamente para que não haja futuramente um rompimento entre os filhos e os pais, né? Para de imediato romper o sentimento do ódio. É um momento muito difícil, precisa ser muito trabalhado. Nem toda pessoa entende que precisa de ajuda. Neste último módulo, passo aqui para deixar para vocês que é nosso próximo encontro, nós vamos falar do processo de separação e pedido de pensão alimentícia. A gente vai dissertar um pouquinho sobre isso, né, os reflexos positivos, negativos para a criança. Então, aguardo vocês no próximo encontro, mais uma vez, deixe seu like.